Boa noite. Então, seja bem-vindo mais uma vez a essa terça-feira, onde eu quero trazer um tema muito importante, na minha opinião, e que eu tenho vivenciado durante esses anos para os engenheiros agrônomos produzirem mais resultado para os seus clientes, digamos assim, que é delegar tarefas. E aqui eu faço uma pergunta para você. Você, na tua opinião, delegar tarefas é algo fácil ou algo difícil para você? Então, seja muito bem-vindo a essa nossa terça-feira, onde eu vou procurar sempre trazer aqui conteúdos sobre trabalhar com pessoas, inteligência emocional e marketing de conteúdo, são os pontos que eu vejo que todo engenheiro agrônomo precisa desenvolver para ter mais resultado e gerar mais resultado para os seus clientes, seus produtores. Meu nome é Yuri Ramos e hoje eu vou trazer esse tema para nós abordar aqui. E o primeiro ponto que eu gostaria de colocar é um seguinte conceito, um seguinte pensamento, digamos assim. Como que as coisas se originam? Como que os nossos resultados se originam, para ser mais específico? Eu quero que você raciocine comigo aqui um pouquinho. Que tudo começa num pensamento. Então, um pensamento, ele acaba gerando sentimentos. Ele gera sentimentos nas pessoas, ele gera sentimento na gente, que desencadeia comportamentos que dita nossos resultados. E esses resultados alimentam o nosso pensamento. Então, isso é um ciclo onde um pensamento gera um sentimento que desencadeia um comportamento e gera um resultado. Certo? Então, Yuri, mas o que isso tem a ver com delegar funções, delegar tarefas, que é algo que todo engenheiro agrônomo sempre está sobrecarregado? Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre isso. O que acontece? Muitos de nós, devido ao seu perfil de comportamento, principalmente um perfil de comportamento mais dominante ou mais conforme, tem um pensamento com foco no controle e não um pensamento com foco no resultado. Então, esse pensamento com foco no controle, ele se baseia na necessidade, na ansiedade de assumir a responsabilidade sobre qualquer situação. Então, e isso é muito mais comum nos perfis de pessoas conformes e de pessoas dominantes. Me diz aí, você conhece o teu perfil, o teu nível de conformidade, o teu nível de dominância? Porque esse nível, ele está diretamente ligado a esse tipo de pensamento, que força ações que traz as pessoas a terem o pensamento que as pessoas precisam fazer as coisas conforme eu quero. E acaba arrastando as pessoas do meu ciclo de trabalho para essa forma de trabalhar, digamos assim. Força as pessoas a se submeterem à minha vontade. Por quê? Porque eu acredito que as coisas precisam ser feitas de uma determinada maneira. E pensando assim, mas por que esse pensamento se forma? Como é que esse pensamento acaba se formando verdadeiramente? Existe uma justificativa para isso. A justificativa que ele traz se não for do meu jeito, as coisas não vão acontecer, não vou conseguir fazer aquilo que é preciso ser feito. Então, essa é a primeira justificativa que esse pensamento traz na nossa cabeça para ele
se materializar, esse pensamento com foco no controle. Outra justificativa que ele diz é: muitas pessoas precisam ser forçadas para que elas progridam ou para que elas atinjam determinado resultado ou para que elas façam uma determinada coisa de uma determinada maneira. Mas só que somos perfis diferentes e cada perfil, conforme a intensidade da dominância, da influência, da conformidade e da estabilidade, ele vai ter o seu tempo, ele vai ter a sua maneira de fazer. Então, quando você força uma pessoa a fazer uma coisa de determinada maneira, você está tirando ele, muitas vezes, da maneira do perfil dele trabalhar. Outra justificativa muito comum é: se eu não controlar, serei controlado. E eu não consigo suportar isso. Principalmente os perfis com níveis mais altos de dominância, eles têm a necessidade de ter o controle. Então, se esse perfil não tem o controle, se essa pessoa não tem o controle, ela não se sente confortável para trabalhar. Então, ela acaba querendo que tudo saia do jeito dela. Por quê? Porque ela tem essa necessidade de ter o controle. E outra justificativa é: estou tentando terminar o serviço por nós todos. Isso é uma justificativa que traz até um certo grau de altruísmo sobre esse pensamento do controle. Então, o controle, a necessidade de controle, ele impacta inversamente a possibilidade de delegar tarefas, de delegar funções. E quais os pensamentos que são gerados na cabeça de quem está trabalhando com foco no controle? Eu estou no controle, ou eu estou no controle, ou estou fora dele. Ninguém me diz o que fazer. Esse pensamento com foco no controle, ele sempre está focando no eu, na necessidade de eu primeiro. Um outro pensamento que vem com essa necessidade de controle é: se eu trabalhar com afinco o bastante, posso e devo controlar a situação para que transcorra como eu quero. Então, pode ver, mais uma vez, que é um pensamento com foco no eu, e não com foco no grupo ou com foco no resultado que um grupo pode produzir. E um terceiro ponto que a gente pode pensar, que a gente pode refletir sobre um determinado pensamento que o foco no controle ele gera, com o pensamento, o foco no controle pode gerar, os outros querem e precisam que eu assuma o controle. Estou fazendo isso por todos eles. Então, são pensamentos que vêm, que justificam o foco no controle. E pensando naquela lógica que um pensamento gera um sentimento, então quais os sentimentos que esse pensamento com foco no controle ele vai trazer? Ele traz alta ansiedade quando as coisas não transcorrem como a pessoa quer. Então, a partir do momento que eu delego uma determinada função e o meio do processo começa a sair diferente do que eu imaginei, isso começa a gerar ansiedade. Então, o foco no controle, um dos sentimentos que ele traz muito forte é ansiedade. Um outro sentimento que ele traz é a raiva. Por quê? Porque a pessoa começa a se sentir intimidada quando os outros não o seguem. O foco no controle, ele traz muito isso. Tipo, ou você está contra mim, ou você está do meu lado. Por quê? Porque o foco no controle, ele traz esse sentimento que, se não estiver fazendo exatamente
como eu gostaria, você está fazendo de maneira contra mim. Então, isso traz um sentimento de raiva. Oi, Clara, tudo bom? Seja muito bem-vinda. Muito feliz de ver você por aqui nessa minha live de hoje. Onde eu estou falando um pouquinho sobre por que é tão difícil para muitas pessoas delegarem tarefas, delegarem funções. Uma outra coisa é a falta de paciência. É um outro sentimento que traz muito forte, a falta de paciência. Por quê? Porque a pessoa fica na expectativa que as coisas vão sair exatamente como elas gostariam. E isso não vai acontecer. Quando a gente delega uma função, quando a gente delega algo, uma das coisas que com certeza vai acontecer é que não vai sair exatamente como eu gostaria. Então, é um outro ponto a se trabalhar, esse sentimento de falta de paciência. O que acontece quando a pessoa começa a perder a paciência com isso? Chega lá e diz, não, deixa que eu faço porque tu está fazendo de uma maneira completamente errada. Então, isso acaba trazendo esse sentimento de falta de paciência. Por quê? Porque as coisas não estão saindo exatamente como eu gostaria. E não vão sair. Elas vão sair por um outro caminho. A partir do momento que você colocar o foco no resultado, você vai esperar que as coisas saiam com aquele resultado. Mas, se você coloca o foco no controle, você foca que o processo tem que sair exatamente como você gostaria que saísse. E um terceiro sentimento que o foco no controle gera é mágoa e rejeição. Por quê? Porque a partir do momento que a minha maneira de fazer, ela teoricamente foi rejeitada por as pessoas no qual eu deleguei para fazer, eu passo muitas vezes a levar aquilo para o lado pessoal e não para o lado do perfil de comportamento que uma pessoa de um perfil estável vai fazer a mesma coisa de uma maneira diferente do que uma pessoa com perfil dominante. O resultado, o objetivo pode ser o mesmo, mas o meio do processo vai ser diferente devido à maneira do perfil enxergar o mundo de maneira diferente. Então, esses todos são sentimentos que são disparados por aqueles gatilhos dos pensamentos com foco no controle. E aí? Começa a desdobrar os nossos comportamentos. E quais comportamentos? O controlador, ele consegue resultados temporários, mas com o custo de os outros se sentirem controlados, ressentidos e incapazes de alcançar suas maiores capacidades. Por quê? Porque se você tentar controlar 100% do processo, você vai conseguir resultado. Você vai. Só que a outra pessoa na qual está trabalhando com você, ela vai pensar, eu poderia fazer aquilo de uma maneira muito mais eficiente, mas o Yuri não deixa eu trabalhar, porque o Yuri quer que eu faça exatamente como ele gostaria que fosse. E, muitas vezes, muitas habilidades dos colaboradores ou das pessoas que estão trabalhando com a gente são desperdiçadas. Então, esse é um dos comportamentos que vão ser gerados por esses sentimentos. Um outro comportamento é que o controlador ele gera uma grande quantidade de ansiedade, pois muitas coisas do trabalho na vida não são controláveis. Então, a partir do momento que você quer controlar tudo, e as coisas começam a sair do seu controle, você não vai começar a gerar esse sentimento de ansiedade. Então, é importante você ter noção que a maioria das coisas a gente não tem controle. Por quê? Porque as pessoas que estão à nossa volta, elas pensam de maneira diferente. O mundo é muito dinâmico. Então,
o controle sobre todos os processos é uma mera expectativa. E quando a gente baseia nossos resultados em expectativa, a chance de frustração ela é muito maior do que quando a gente baseia em resultado. Expectativa, eu deposito a minha felicidade, os meus resultados profissionais na mão de outras pessoas. Mas quando eu baseio isso nos meus objetivos e assumo a autorresponsabilidade por isso, eu baseio nas minhas ações. E daí sim, as minhas ações eu tenho controle. Mas sobre as ações dos outros eu não tenho controle. Mas como que a gente pode lidar com tudo isso? E quais os resultados que isso vão gerar? Bom, o primeiro resultado é que as pessoas que com foco no controle elas são determinadas e sempre estão partindo por um confronto direto. Elas não têm medo de confronto. Elas não têm medo de colocar a sua opinião com maior força. Então, nem tudo é negativo. Tem pontos positivos. Se você foca no controle, vai ter pontos positivos, sim. Um outro ponto positivo é que você leva as pessoas além da zona de conforto delas. Por quê? Porque quando tu delega uma coisa e você libera essa pessoa de qualquer controle, a pessoa vai fazer dentro da zona de conforto dela. Então, você tirar as pessoas da zona de conforto, por um determinado momento, é bom. Por quê? Porque elas vão desenvolver novas habilidades. Elas vão poder trabalhar pontos de melhora que, se elas estivessem na zona de conforto delas, elas não trabalhariam. Mas qual o problema disso? É viver muito tempo fora dessa zona de conforto. Isso é algo que tem que ir e voltar. Por quê? Porque se você viver sempre fora da zona de conforto, pode que comece a gerar um estresse crônico que pode desencadear em várias situações, até como burnout, que hoje é uma doença que tem sido cada vez mais comum nas organizações. Então, tirar as pessoas da zona de conforto é bom, mas deixar as pessoas eternamente fora da zona de conforto pode gerar problemas. Um outro resultado positivo é que ele se sente feliz quando o impossível, digamos assim, é realizado, ou quando as coisas são realizadas mesmo que a probabilidade de aquilo acontecer seja baixa. Então, por quê? Porque são pessoas obstinadas. Elas vão dar o suor deles até a última gota para provar que a maneira deles trabalharem é a melhor. E o último resultado positivo é muito provável que consiga o que quer. É muito provável. Por quê? Porque são pessoas muito focadas. Mas se tem esses pontos positivos, existem vários pontos negativos. E quais são eles? Resultados negativos. Uma forte necessidade de controle e de assumir responsabilidades. O que acontece com isso? Quando a gente trabalha em equipe, a gente pode delegar responsabilidades e isso vai tornar as coisas mais simples. Mas se você focar no controle, você vai querer assumir toda a responsabilidade para você. Tudo isso vai ser responsabilidade tua, dentro da tua cabeça. E isso não é bom. Isso vai gerar uma ansiedade. Por quê? Porque quando as coisas começarem a sair
fora daquilo que você planejou, vai criar esse sentimento. Conecta-se com as pessoas por meio de competição, desafio, conflitos, em vez de ir por emoções mais positivas. São pessoas que adoram o embate. O foco no controle, ele vai trazer sempre o embate. Por quê? Porque tem a minha maneira que eu acredito que é a certa e as outras maneiras que eu acredito que são erradas. E quando for trabalhar isso numa equipe, a minha posição sempre vai ser a certa. Por quê? Porque eu quero que as coisas saiam exatamente como eu gostaria que fosse. Então, é importante pensar sobre isso, sobre essa situação, do que é realmente importante dentro de um processo que precisa ser controlado e determinadas coisas podem deixar mais soltas, para que a pessoa consiga, que está trabalhando dentro daquela equipe, consiga expressar melhor o seu potencial. Ele é estimulado por conflitos e se conecta por meio deles. E o que isso pode haver? Pode gerar muita mágoa, muito ressentimento. E isso você consegue um resultado dessa forma. Você consegue um segundo resultado. Mas quando chega no terceiro resultado, as coisas começam a empacar, as coisas começam a andar mais devagar. Por quê? Porque isso irrita as outras pessoas, porque não se sentem reconhecidas, elas não se sentem que suas habilidades são reconhecidas. Então, essa comunicação direta e dura, com foco no controle, ela pode ser mal interpretada, principalmente para as pessoas com perfil mais estável ou mais influente, que são pessoas voltadas mais a uma comunicação mais amena, mais afável, com um maior nível de conexão. Tá, Yuri. Então, tu me falou que o foco no controle, digamos que não é o caminho mais sustentável para mim obter resultados num trabalho em equipe. Mas como distinguir até onde eu devo controlar e o que eu não devo controlar? Esse conceito que eu quero trazer para vocês aqui, ele me surgiu essa semana e eu acho que ele é muito pertinente a esse tema, que é a diferença de tolerância e conivência. São duas coisas diferentes. Eu ser tolerante não quer dizer que eu esteja sendo conivente. Então, o que é o conceito de tolerância, primeiramente? É o ato ou efeito de tolerar, de admitir e de aquecer. Então, é o direito que se reconhece aos outros de terem opiniões diferentes, ou até opostas à nossa. Então, quer dizer o quê? Quando eu sou tolerante, não quer dizer que a Maritza, que está aqui na nossa live, quando tem uma opinião diferente da minha, ela está errada. Muitas vezes, ela pode estar certa. E eu não ter o pensamento mais eficiente para conduzir aquela situação. Porque ela, como um perfil mais dominante, ela é mais prática, ela é mais objetiva, então ela pode estar enxergando uma maneira, a situação por uma maneira diferente da minha, que pode dar muito mais resultado. Então, a tolerância é isso. É a gente admitir que, por a pessoa estar pensando diferente ou até de maneira oposta a gente, não significa que ela está errada. Mas então, o que é a conivência? Conivência, ela é a qualidade de conivente, de cumplicidade. É uma espécie de cumplicidade que consiste na abstenção
propositada ou dissimulada de prevenir, obstar ou denunciar o ato delituoso, de cuja premeditação se deve conhecimento prévio. Na prática, digamos assim, o que é a conivência? É quando eu dou a liberdade para a pessoa da equipe fazer algo, ela faz algo diferente de como eu gostaria que fosse feito, mas eu observo que aquilo que ela está fazendo não é lícito. Ela está fingindo, ela tá ferindo um valor da instituição, ela pode estar ferindo um valor, uma lei da, que não permita que ela faça aquilo, ela pode estar se aproveitando de situações para tirar proveito, e se eu for conivente, eu não vou interferir. Então aí eu estou deixando de ser tolerante, mas e passei a ser conivente. Mas quando eu não sou conivente, eu pego e chamo a pessoa de só, fulano, não é assim. Nós temos os valores da nossa instituição e eles precisam ser respeitados. Então, você pode fazer isso até esse determinado ponto. Você dá uma amplitude para essa pessoa trabalhar e, ó, daqui a aqui tá tudo bem de você fazer da tua forma, de uma forma diferente, mas porque não está ferindo nenhum valor da nossa empresa, não está ferindo nenhuma lei que rege o trabalho no qual você está executando. Então, você foi tolerante, mas não foi conivente. Então, esse conceito de tolerância e conivência, eu acho que é fundamental a gente internalizar, porque é ele que vai dar o limite entre o que pode e o que não pode ser feito. Até onde que a gente pode deixar que as coisas andem de uma maneira diferente daquelas que a gente tem como verdade. Pessoal, é isso hoje. Espero que tenham gostado. Fiquei muito feliz com a participação aí de vocês, Maritza, Clara, Didico também está aqui, Didico, colega de aposentado, colega de trabalho. Então, se gostaram desse vídeo, ele vai ficar gravado no canal, que logo vai começar a ter mais vídeos. E se gostaram, se inscrevam no canal, deixe seu like, compartilhem, salvem, mande para alguém que vocês acham que precisa desse conteúdo. E fiquei muito feliz em ver vocês aqui. Obrigado e até a próxima. Tchau.